Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma conversa boa. A conversa boa de hoje vai mexer com o seu coração. Nós vamos falar de um assunto que dói muito quando a gente vê, principalmente agora no frio, animais abandonados, animais sofrendo, animais maltratados. Eu vou apresentar para vocês uma pessoa encantadora, uma pessoa que faz um trabalho que não sei nem se é um trabalho, é uma missão, é um apostolado. É a Magali Rocha. A Magali, ela tem um trabalho, ela está morando, pelo que ela me contou, em Atibaia há 10 anos, mas ela tem um coração que é maior que a cidade, porque ela faz um trabalho de acolhimento, de resgate, de cuidados com esses animais. E quando a gente vê que no frio eles estão sofrendo e eles não sabem pedir, eles não sabem dizer o que eles estão sentindo, é uma coisa que dói demais. Qualquer pessoa que tem um mínimo de sentimento vai se doer, vai se sentir com as coisas que a Magali vai contar para a gente. Magali, eu agradeço a sua presença, é um prazer ter você aqui e vamos falar dessa coisa triste, mas tão necessária para que as pessoas tenham a responsabilidade de cuidar dos animais, aqueles que têm os animais, que às vezes maltratam, judiam, jogam fora, né? Descartam como se fossem coisas, né? Sem uma adoção responsável. Eu queria começar perguntando a você como é que começou essa sua atenção, essa sua preocupação com os animais abandonados. Quando eu mudei para Atibaia, eu vim de São Paulo. Quando eu mudei para cá, eu ouvi um barulho de uma porta de carro e eu olhei, tinha um cachorro deitado no canteiro central, super assustado, né? E aquele cachorro permaneceu por ali 3 dias debaixo de chuva, porque ele esperava o dono voltar meu Deus. E buscá-lo. Foi aí que eu entendi o que estava acontecendo. Eu coloquei uma casinha, ele não ia, porque ele não queria sair daquele local. Onde ele foi deixado. Porque ele tinha esperança de ser resgatado novamente. Que absurdo. Aí, falando com uma amiga, ela pegou ele e colocou ele para adoção. Foi, assim, meu primeiro choque, né, com a realidade do abandono. Antes você não tinha, não se preocupava? Eu vivia num mundo que eu não presenciava isso, né? Uhum. Você sai para o trabalho, volta, e talvez por ser uma cidade maior, você não tivesse tanto acesso a isso, né? Como tem aqui. Aqui em cada esquina você vai ver uma dor. Então, são cachorras com filhotes na rua, são cachorros faltando pedaços. Meu Deus. Cachorros com tumores enormes, andando e ninguém se comove. Eles são invisíveis diante das pessoas. Não é que eles não estejam ali. Eles são totalmente ignorados. Tanto é que, assim, o meu trabalho é um trabalho independente. Você não tem nenhuma ONG, não tem nada, é você mesmo, sozinha que faz esse trabalho. Sou eu e mais algumas amigas que participam, sabe? Mas quem toma a frente sou eu. Então, de pegar e resgatar. E nós começamos a resgatar e construímos um canil num local que não deu certo. E ainda pagávamos por esse canil lá, pelos cuidados. Só que, quanto mais você resgata, mais aparece. E chega uma hora que fica inviável, porque o custo, porque você, quando coloca um cachorro num lar temporário pago, você paga pela estadia dele, pela alimentação, pelos medicamentos e pelo veterinário. Fora o que você deixou lá atrás, só no Tantas Patas, eu já cheguei a dever 50 mil. Nossa. Assim, a gratidão que eu tenho pela clínica Tantas Patas é imensa. É uma coisa que eu nunca vou pagar. Porque elas confiaram e continuaram recebendo os cachorros. Quer dizer, você tem uma rede de apoio aí com você, te dando um suporte, ou não? Não, são poucas pessoas. Sei. É o boca a boca, de ir para a internet, é de pedir, é de fazer bazar, é de fazer rifa, sabe? De postar aquilo constantemente com o telefone, com o Pix da clínica, e eles vão pagando aquela conta, né?
Hoje tem o grupo dos 5, que eles estão pagando aquela conta anterior. Sei. Já, graças a Deus, já diminuiu muito, muito. Você tem ideia de quantos animais resgatados até agora vocês já tiveram? Não tenho. Não? Não tenho, porque você acaba se perdendo. Eu tenho tudo isso registrado, mas para parar e fazer esse levantamento é muita coisa. Para você ter uma ideia, eu participava de um grupo e eu me separei porque as nossas ideias não diziam. Eu sou do resgate, não adianta. Eu não consigo ver e fingir que eu não vi. Certo, tá certo. E só ficar mantendo os que estão lá, para mim, não dá certo. De fevereiro para cá, nós resgatamos 8 animais. Que foi o pirata, com o olho saltado, teve que fazer cirurgia. Teve a Fiona, que foi de maus trato. Teve a mãezinha, que estava com o filhote entalado. Teve o Snow, que com pneumonia, doenças do carrapato. Ele desfaleceu assim no canteiro e ficou lá. Meu Deus. E as pessoas passavam e não viam ele. Qual foi desses... O Eros. O Eros. Eu acompanho... O Eros ainda vai fazer cirurgia. O trabalho da Magali, eu acompanho nos grupos que eu faço parte, ela está sempre postando lá, pedindo ajuda, né? Colocando a situação desses animais. Desses que você já resgatou, qual aquele que você mais sofreu? Aliás, que você sofre com todos, né, Magali? Tem um caso que eu não posso falar nele porque me emociona muito, que é o Capitão. Porque aquele cachorro, ele passou por todos os tipos de maus tratos. Ele tinha uma orelha colada, ele tinha o rabo amputado, foi estuprado. Meu Deus. Tinha bronquite, os dentes todo podres, sofria do coração. E assim, ele era um cachorro que ele não era bem visto, mesmo depois de cuidado. Ele passou por muita fisioterapia para poder melhorar as dores que ele sentia. Ele tinha que tomar gabapentina constantemente pela dor que ele sentia na coluna. Então, por onde ele passava, ele ia defecando, ou então pingando xixi. Quem vai querer um cachorro desse? E ele ficou 3 anos, e assim, pelas condições dele, vira e mexe, ele estava internado porque ele pegava bicheira. Ah, coitado. Porque por mais cuidado, por mais higiene, por ele ficar com anos dilatado, ele pegava bicheira. Então, ele voltava para a internação e saía. Foi um cachorro que, assim, a gente teve muito gasto. Mas também, assim, e um dia, eu comentando com uma amiga, num outro resgate, e ela, um mês depois, adotou ele. Ele teve 6 meses de vida. Que maravilha. De amor. Ele conheceu o que era respeito, o que era carinho, e que o ser humano que era bom, porque até então ele tinha conhecido pessoas insensíveis, né? Pessoas que só maltratam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente fala que um animal maltratado acaba se tornando violento, e tem muita gente que tem medo de pegar porque acha que o animal vai ficar agressivo. É verdade? De forma alguma. São os animais mais gratos. Eu tenho um que está há 5 anos num lar temporário, pago. E toda vez ele tem medo do ser humano. Toda vez que eu chego, ele late porque ele me conhece. Fica lá querendo se aproximar, mas com medo. Eu tenho que sentar no chão, aí ele vem e cheira, e ele pula. E ele é tão grato. Olha, para ter uma ideia, outro dia eu postei de um cachorro grande, preto, que estava abandonado no meu bairro. E eu fui postando, porque eu não consigo recolher todos, né? E uma pessoa foi lá e viu, se comoveu e adotou ele. Eu alimento os cães de rua, então eu estava pondo comida para um gato que vai lá comer, e eu vejo do outro lado um cachorro me olhando com uma carinha balançando assim, né? E eu falei, é por causa do gato. A pessoa estava com ele na guia, eu falei, por causa do gato. Ela falou, não, ele te reconheceu, ele te reconhece porque você alimentou ele. Olha que maravilha, Magali. Quando eu vi, eu falei, eu não acredito, é ele, é o Cyrus, né? Que ela colocou o nome dele de Cyrus. A alegria daquele cachorro. Que coisa mais linda. E assim, ele vinha até mim, me fazia carinho e voltava na pessoa que acolheu ele.
Então, é uma gratidão eterna. Só um cachorro idoso, que as pessoas não querem. Olha, gente, não tem noção a gratidão desse cachorro, o quanto ele dá menos trabalho, o quanto ele é carinhoso, sabe? É aquele cachorro que não vai fazer bagunça. Então, eu não entendo as pessoas não terem esse olhar para eles, né? É porque todo mundo quer o cachorrinho novinho, bonitinho, né? E depois esquece. Por quanto tempo? Pois é, eles crescem, né? E agora, pelo que eu já ouvi e já li alguma coisa a respeito, muitos cachorros comprados em feiras e comprados de criadores, né? Muito bonitinhos, muito fofinhos, crescem e depois são jogados, são abandonados porque as pessoas não conseguem arcar com a despesa. Ou não querem o trabalho. Não querem mais, né? Simplesmente perdeu a graça, né? Como muita gente diz. Ultimamente, eu tenho recebido quase que todos os dias pessoas falando, olha, eu vou ter que dar o meu cachorro porque ele não cabe mais na minha casa. Olha, eu vou mudar, sabe? E são cachorros de raça. Enquanto era pequenininho, fazia gracinha, todo mundo queria, né? Então, hoje eu não sei se foi por causa da pandemia, que todo mundo saiu por aí comprando cachorro porque se sentia solitários, né? E hoje já é um trabalho. Querem viajar, não querem ter despesa, não querem ter trabalho, não querem ter preocupação, eles estão descartando. Agora, você imagina, se os cachorros com raça estão sendo descartados dessa forma, você imagina aqueles que não têm raça, né? E tem uma outra coisa muito agravante. Hoje tem mais cachorro dentro de 4 paredes sofrendo sem que você tome conhecimento do que os cachorros de rua. Jura? É desesperador o que eu recebo de pessoas dizendo, olha, eu ouço um cachorro chorar 24 horas. Meu Deus. Eu ouço esse cachorro gritar por dor. Eu ouço, sabe? Mas as pessoas não têm coragem de filmar, porque é o vizinho do lado, não tem coragem de denunciar. E quando denuncia, nós não temos aqui em Atibaia um serviço que vá lá e constate os maus tratos. Sei. Vai lá e olha, tem comida e água e é o suficiente. Eu tenho vários casos de denúncias que eu fiz sem nenhuma solução. Quer dizer, e com relação aos maus tratos, né? Maus tratos. Não é só o cachorro que sofre apanhando. Maus tratos envolvem uma série de coisas. Você trancar o cachorro, prender ele numa coleira, numa corrente, não dar espaço para ele. Hoje. Então. É crime. É hoje crime. Você deixar um cachorro acorrentado. Só que aqui em Atibaia. Mas ainda existe. Continua. Continua. Nossa. E você faz denúncias e nada acontece. Existem casos horrorosos de maus tratos. E nem assim. Olha, eu fui uma vez recolher dois pastores alemães. Eles ficavam, de um lado, ela colocava uma madeira aqui e aqui, e a piscina, né? Aqui no meio. E os cachorros ficavam, um de cada lado, no sol e na chuva. Meu Deus. E ela jogava todas as fezes dos cachorros na piscina, e era aquela água que eles bebiam. Gente, que é isso? Isso foi filmado. Apareceu umas 10 viaturas lá. E quando chegou, deram uns tapinhas nas costas de coitadinha da pessoa, da mulher que estava com os cachorros. Ela estava deprimida. E não levaram ela. Quando a lei, ela teria que ir para a delegacia, prestar depoimento. Só que a Atibaia não acontece nada. Aqui não existe uma lei municipal em que pudesse colocar uma ordem nisso, né? Quer dizer, a pessoa que maltrata um animal, a pessoa que tem um animal e já foi constatado que ela não é boa cuidadora do animal, ela tinha que ser proibida de ter outro. Não, eu já tenho um local que eu já peguei 3 cachorros e 2 gatos de maus tratos. E ela continua pegando. E nada, e foi feito BO, tá? Não é que não passo. Eu já fiquei 8 horas dentro de uma delegacia para fazer um BO. A respeito de maus tratos. De maus tratos, e não aconteceu absolutamente nada. Meu Deus. Sem contar as pessoas que vão viajar
e deixam o cachorro sem... ou se deixam comida, ou é para um dia ou dois, e vão viajar e vão embora e largam o cachorro. Eles deixam um balde de comida e um balde de água. Se o cachorro derrubar aquela água, ele vai ficar sem água, não tem problema. E esses cachorros, por exemplo, no trabalho que você faz, você consegue resgatar? Não, né? Porque eles estão dentro de uma propriedade. Olha... Como é que faz num caso desse em que se constata que um animal está sofrendo e não... Você tem que chamar a polícia. Sei. Mas nem sempre a polícia que vai lá, ela tem a orientação certa e o conhecimento que aquilo é maus tratos. Sei. A polícia ambiental não entra nesse sistema? Você chama e nunca vão. Sabe? E quando vão, também não fazem nada. Teve um caso que eu denunciei, até aquela vereadora Ana falou sobre isso e não aconteceu nada. Era um cachorro que ficava acorrentado no sol, naquele sol escaldante, o cachorro chegava a espumar. Coitado. Um balde de água verde e a comida. E ainda ele tinha uma corrente de metal no pescoço. Aquilo também aquecia. Aí, denunciaram, ela colocou uma casinha, só que aquilo virou uma estufa. Meu Deus. E nada era feito. O assessor da Ana foi lá, filmou, levou até a coordenadoria, e a coordenadoria mandou dizendo que o cachorro tinha água e comida. Eu tenho tudo isso documentado. E nada foi feito. Foi um policial que era veterinário que foi lá e resolveu o problema. Mas de tanto você pedir ajuda para um e para outro, porque pelo bem-estar animal, que eu não sei de que animal, não aconteceria nada. Meu Deus do céu. Eu acho que a gente tem que começar a denunciar realmente esses casos e tornar público esses maus tratos, né? Para que as pessoas não só se comovam, mas para que as pessoas tenham um pouco de um olhar de responsabilidade, não é? Um olhar diferente, para ver que aquele ser que está ali é um ser que tem tanto direito à vida como qualquer um de nós. Olha, está me enchendo de esperança um delegado de Bragança que já prendeu 2 pessoas aqui em Atibaia por maus tratos. Ah, é? Então, acendeu uma luzinha lá no fim do túnel. Então, isso tem me deixado assim... Eu tenho esperança que esses outros casos denunciados também tenham um final feliz. Sabe? A punição. Porque eu acho que a partir do momento que você souber que você vai ser punido, você vai pensar 2 vezes. É claro, né? Fora isso, eu me lembro, Magali, de um caso que você colocou na internet de uma pessoa que chutava uma cachorrinha, botava a cachorrinha para fora e a cachorrinha ia indo embora com aquele olhar triste, olhando para trás, como quem diz, meu Deus, o que está acontecendo comigo, né? E o que aconteceu? Nós já fizemos, nós fomos... Era a Fiona, se não me engano. A Fiona, ela foi... quando eu recebi o vídeo da pessoa espancando a cachorra, eu comecei a pedir socorro, um amigo foi lá, retirou ela, uma amiga levou para a clínica Tantas Patas e nós fomos para a delegacia. Porque eu achei que ia dar um flagrante ali. Não dá. Não deu. Nós ficamos 4 horas, fizemos um boletim de ocorrência e até agora não foi feito nada. Essa pessoa tem outros animais que sofrem na mão dela lá e até agora não foi feito nada. Só desse local eu já tirei 4 animais. E a pessoa continua tendo animais? Ela continua pedindo animais e colocando. Teve uma época que ela vendia animais. Ela pede animais e depois vende? Ela vendia shih tzu. Tenho até isso documentado ainda. Então, ela vende, ela pede para adoção e as pessoas dão. É engraçado assim, a pessoa está tão querendo livrar do cachorro que ela não vai investigar para quem ela está dando. O primeiro que aparece e fala, eu quero, ela fala, vem buscar. Que horror. Porque ela está se livrando de um problema. E não importa se é aquele cachorro, o destino. Uma outra coisa, o que tem de vendas de pitbull aqui em Atibaia é assustador.
Você fala, denuncia e não acontece nada. Só que esses cachorros são comprados para ficar num apartamento, depois ele começa a destruir o apartamento, ele é doado para qualquer um que passa, até para morador de rua. Nossa, não. E nas ruas é doação mesmo, não tem doação. É para se livrar do cachorro. Aí eles vão ter uma vida horrível. Ou é numa corrente, debaixo de sol, de chuva. Eu resgatei uma vez um cachorro que ficava preso 24 horas. Ele não morria de fome porque tinha um restaurante do lado que dava comida. Quando eu peguei ele iria ser doado para caçar javali lá em Bragança. Ele está hoje num lar maravilhoso. O nome dele é Touro. Você imagina o tamanho dele, né? Imagina. É a coisa mais linda. Então, mas esse teve a sorte. Eu estou lá com um pitbull para resgatar de maus tratos, só que eu não tenho quem queira. Aonde eu vou pôr esse cachorro? Então, ele continua passando por maus tratos e fome. Ô Magali, como é que você faz para ajudar a manter esses animais? Como é que você tem? Ou você investe do seu bolso todo esse trabalho? Já foi muito do meu bolso, chega uma hora que não dá mais, né? Sei. Eu peço doação direto para a clínica onde eu interno, porque assim paga, porque cada internação não sai por menos de 3, 4, 5 mil reais. Meu Deus. A Aurora, que foi aquela cachorrinha que a gente resgatou recentemente, que estava abortando. Uma cachorrinha de rua, que pegou cria, uma cachorra linda, que foi jogada lá. Entrou no cio, pegou cria e abortou por maus tratos. Meu Deus. Ela estava vários dias abortando e ninguém fazia nada. Aí nós internamos, ela teve que passar por uma cirurgia, o útero dela estava imenso. Que coisa. Mas ela estava boa e ela já foi adotada. Ah, graças a Deus, né? Hoje ela tem um lar, né? Ela passou por uma cirurgia, por sofrimento, estava com doença do carrapato, que é outra coisa horrível. Então, eu coloco direto, cada caso, eu coloco o Pix da clínica e eles vão pagando. Nem sempre cobre as despesas. Aí eu faço rifa, aí eu faço bazar. Eu queria que você falasse um pouco sobre os bazares. Toda semana tem os bazares? Não, infelizmente, assim, eu não tenho um lugar fixo legal para fazer um bazar. Eu dependo que alguém ceda um espaço coberto para a gente fazer esse bazar. Então, eu esqueço o nome daquele bairro que eu faço lá Luanda? Lá na Laura, a gente faz. Na Ingrid, eu estou fazendo, que é ali no Elefantão. E a gente precisava de outros locais, porque esses locais ficam saturados. Nós precisamos de doação de roupas, de objetos, panelas, pratos, que às vezes as pessoas nem usam, né? Eletrodoméstico. Nós precisamos de doação, mas que estejam em ordem, funcionando para ser vendido. Quer dizer, os bazares, Magali, não são só de produtos destinados aos animais. O bazar é para qualquer pessoa, qualquer roupa, sapato. Roupa, sapato, utensílios domésticos, eletrodomésticos que não vão usar mais, coisas para cachorros também. O que a pessoa tiver em condições de uso, certo, para que possa ser revendido no bazar. Que você pode, e com esse dinheiro a gente paga os lares temporários, ração, medicamento. Outra coisa que a gente precisa desesperadamente é vermífugo e o remédio para a doença do carrapato, aqueles... Passa no... esse tem comprimido, Simpari, que é caro. Caríssimo. Ontem mesmo a gente comprou 175, uma caixa de vermífugo e um Simparic para um cachorro de mais de 20 quilos. Então, é muito caro. E ele precisa disso. É importante que se diga que a doença do carrapato, ela não fica às vezes só no cachorro, ela acaba passando para o humano, que do carrapato é a erliquiose, né? E tem a febre maculosa também, que é doença do carrapato e que afeta o ser humano também. O carrapato afeta. O carrapato, porque ele pode, o mesmo carrapato que picou um animal e deixou o animal doente, depois pode
e picar uma pessoa, né? Com certeza. E aí no caso da febre maculosa, é uma doença gravíssima que pode levar à morte, né? Então, e ela é uma doença no cachorro, até em gato, eu não sabia, Uhum. até em gato da doença do carrapato. Sei. E ela é silenciosa. Quando você percebe, o animal já está prostrado lá no chão. Você tem correr contra o tempo, às vezes até fazer transfusão de sangue para salvar a vida dele. Porque ele acaba dá uma anemia profunda, né? Acaba com as plaquetas, né? Então, é horrível. Então, e esse remédio, infelizmente, ele é caro. O vermífugo é caro hoje. Uhum. Então, a gente precisava de doação desses medicamento constante, porque quando você vê um cachorro na rua, nem sempre você pode resgatá-lo, mas se você der um vermífugo e der um remédio para a doença do carrapato, ele aguenta um período até que a gente ache um lar. Eu acho que ele precisa um pouco mais de atenção das autoridades, da prefeitura, no caso, porque além do mosquito da dengue, que é um trabalho que a prefeitura tem que fazer para acabar com o mosquito, passando os inseticidas, também tem que ter um carrapaticida para jogar, porque tem muito mato nas calçadas da cidade. Não é só isso. Eu não moro numa área rural. Uhum. E no meu bairro, o que tem de cavalos soltos e maltratados são cavalos doentes, mancando, com feridas, com bicheiras. É uma coisa, assim, desesperadora. Tem cavalo que ele parece que ele está cheio de azeitona colada nele, de tanto carrapato, e o tamanho dos carrapatos é assustador. Então, mas isso precisava ter um olhar das autoridades para isso também, né? Eu denuncio toda semana. Meu Deus. Eu me lembro, falando em cavalos, a Magali, há alguns meses atrás... Novembro. Postou a história de um cavalo que foi muito triste. Eu queria que você contasse, Magali, a história. Era uma égua, né? Era uma égua, pelo que nos falaram, ela levou 3 facadas. E uma pessoa se sensibilizou de vê-la jogada na rua, naquele sofrimento, o focinho dela estava todo inchado, levou para a casa dela. E tentou cuidar do jeito que podia. Aí foi que a gente conseguiu uma ONG em São Roque, que viria buscar, mas o estado dela já era tão crítico que no dia que eu consegui a ONG, ela caiu. E quando ele cai, é mais grave. Nós levamos um dia todo para remover aquela égua, para tentar levantar ela, para pôr num caminhão, para ela ir para um lugar para receber cuidados. E assim, nós tiramos ela no fim da tarde, em lona, arrastando até o caminhão. Nossa Senhora. Só que acompanhada de, acho que 4 veterinárias que veio dessa ONG. E ela foi removida, 2 dias depois ela veio a óbito, porque ela já estava com uma infecção muito generalizada. Agora, tem um detalhe, no caso dessa égua, para vocês verem até onde vai a maldade humana. Pelo que se sabe, houve uma briga de gangues, uma coisa assim. E a vingança dos que brigaram, de uma das pessoas, foi esfaquear a égua da outra pessoa, né? Quer dizer, é de uma crueldade que não tem tamanho, né? Eu não sei que espécie de ser humano vive nesse planeta, nosso planetinha azul, que faz esse tipo de coisa. E o pior é que as pessoas têm tanto medo de denunciar que isso fica impune. Eles te contam a história, mas eles não falam quem foi. Não falam quem é o responsável, né? É uma pena, realmente. Eu queria falar também com relação às adoções, Magali. Assim, é o nosso sonho de consumo. Como é que a pessoa faz para adotar um animal desse que já passou por tanto sofrimento? Ela entra em contato, por exemplo, você indicaria, você tem... Depois eu quero que você deixe seu contato aí, para que a gente possa, já que a gente está conversando com você que está vendo a gente, se você se sensibilizou, se você tem espaço no seu coração, eu não digo nem na sua casa, porque na casa você arruma, mas tem um espacinho aí no seu coração para adotar uma dessas criaturas
de Deus, né? Que é um serzinho que não faz mal para ninguém, não merece esse sofrimento. Então, aí depois você vai entrar em contato com a Magali e vai dizer... Eu queria saber como é que qual é o caminho, Olha, Magali? no meu caso, não é só os que eu resgato que a gente coloca para adoção. Sei. Ontem nós recebemos um pedido de socorro de um cachorro que ele ficava gritando o tempo todo. Ele foi jogado lá no Caiuçara. Eu nem sei aonde fica esse bairro. Eu sei que é longe daqui, para lá do Maracanã, eu acho. E ele tentava entrar nas propriedades e eles não permitiam. Ele foi descartado lá. E daí, uma pessoa que já tem 10 cachorros e 20 gatos foi lá e buscou. Ontem nós fomos levar vermífugo, cobertor e ração. E o antipulga também, né? Só que chegamos lá, nós constatamos que tem mais 10. Meu Deus. Que precisa de antipulga, que precisa de... E precisa de uma adoção também. E precisa de adoção. Então, são cachorros que já foram castrados. Olha só, essas pessoas, essas protetoras, elas fazem verdadeiros milagres, mas elas também acabam, em desespero, se tornando acumuladoras. E elas não recebem ajuda de prefeitura de ninguém. Sabe? Que eu acho que as protetoras deveriam ter uma prioridade em castração. Ela pegou um cachorro, ela levava no outro dia lá, ele está em condições de ser castrado, ele teria que ser castrado. Só que isso não acontece aqui. Ela tem que fazer todo o processo de castração, a inscrição para castração aqui, ela se esgota em 15 minutos. Quer dizer, não é suficiente. E essa protetora, ela vai ter que tirar do bolso dela, ela vai ter que ficar implorando, pedindo para um e para outro para que isso aconteça. E é importante você tocar no caso da castração, porque a castração é importante. A castração é fundamental, não é? Porque senão a gente não tem mais como manter, não tem espaço e não tem sobrevida para esses animais, né? Então, quando eu comecei nesse trabalho, o meu objetivo era pegar e castrar, porque eu achava que era fundamental. Só que eu não consigo fazer isso. Porque o dinheiro que eu gasto com um cachorro que ficou jogado na rua, daria para castrar 4, 5. Sei. Mas como ele ficou jogado e os maus tratos, ou dando cria, várias e várias crias, então ele está totalmente debilitado. Quando você pega, ele está em estado de miséria. E aí não dá para castrar? Não, a gente castra, recupera. Nossa, recupera, sim. Tem a Glória. A Glória é a coisa mais linda, ela parece uma Rottweiler. Ela chegava na minha porta sempre no cio. E eu nunca conseguia capturar ela. E quando eu daria para me pegar, eu não tinha onde pôr. Porque ela era uma cachorra grande. Ela passou por 4 gestação. Até que um dia uma vizinha falou, ela está deitada lá na minha porta e ela está mal. Eu achei que ela estava com sinomose, pela secreção nos olhos, no nariz, né? Eu levei ela até para o bem-estar. Naquela época, quando eu levava, eles pegavam, sabe? E daí eu falei para eles, eu achei que fosse ser até uma eutanásia pelo estado dela. Ela estava com uma hemorragia. Meu Deus. Com a perna quebrada, um monte de coisa. Daí nós levamos. 20 dias depois, eles me ligaram dizendo que a Glória estava pronta, que eu podia buscá-la. Né? Aí eu peguei, eu falei, não, vocês mexeram na perna dela? Não. Falei, então leva direto para o Tantas Patas. Aí chegou lá no Tantas Patas, fizemos raio-x, ultrassom, descobrimos que ela já estava começando com a doença do carrapato, entrou com medicamento e fez a cirurgia. Ela passou por 6 meses de fisioterapia, que é um absurdo. Naquela época eu pagava 1.500 por mês. Que horror. De fisioterapia. Mas ela foi adotada. Ai, graças a Deus. Ela é a coisa mais linda. Se você visse as fotos dessa cachorra, o brilho do pelo dela, o quanto ela cresceu, o quanto ela desenvolveu. E era um cachorro que não tinha chance. Não é achar que o cachorro está mal, que ele realmente está no fim de vida. De repente, ele tem uma segunda chance e quem vai dar essa segunda chance é você. Né? A gente se surpreende ainda, você entendeu? Eu me surpreendo.
Eu sei que, olha, eu posso dizer por experiência própria, porque eu já resgatei um cachorro maltratado, que tinha sido violentada. E quando ela veio, não quero me emocionar, mas quando ela veio, o olhar de gratidão. É imenso. O olhar de gratidão de um animal que sofreu e que depois tem em você o seu salvador, né? Foi a pessoa que salvou, que tirou ele, que deu para ele uma segunda oportunidade de vida. Nunca na vida a gente vai encontrar um olhar assim. Ninguém vai amar, não tem amor mais importante, mais infinito do que esse. E tem uma coisa, quando você salva um cachorro, você não está salvando ele, você está se salvando. Com certeza. Porque o que você recebe desse cachorro, desse animal, é tão gratificante que você que acaba sendo salva. É você que tem que agradecer a ele por ter aparecido na sua olha, vida. Tem o animal resgatado, todo animal que você, mesmo que você compre um animal, eu não compraria, mas se a pessoa quer comprar, cada um sabe da sua vida, dos seus problemas. Eu acho que tem tanto animal para ser resgatado que pode ser adotado e seria, né, melhor. Um dia a gente ainda vai falar sobre a questão dos criadores de animais. Tem muita coisa para ser falada a respeito disso. Mas quando você resgata um animal, o tanto de carinho que ele faz e o bem que ele faz para a saúde da gente é uma coisa impressionante. Ele dá mais do que recebe. Nossa, muito mais, muito mais. É só quem já teve e quem vive esse amor canino, né? Você não precisa ter um cachorro, mas respeite quem resgate, ajuda. Você não precisa só ajudar em dinheiro. Não. Você pode divulgar. Quando você divulga um cachorro para adoção, um gato para adoção, você está salvando uma vida. Com certeza. E isso é importante. Se tivesse mais pessoas empenhadas em divulgar essas adoções, com certeza nós não teríamos tanto cachorro na mão de protetora, no canil municipal aqui, que é um horror também, tem um monte de cachorros lá para serem adotados, mas tem que ser adoções responsáveis, não pode ser por impulso. Não pode ser aquele impulso de momento, né? Você tem que saber, se vai adotar um animal, você vai ser responsável por ele até o fim da vida dele, né? Pelo alimento, pelo tratamento, pelo carinho, por tudo. Olha, nós estamos tendo casos aqui em Atibaia que é assustador. Há um tempo atrás, uma senhora faleceu e deixou 27 gatos. Eu acho que você lembra que eu mandei para vocês. Então, os herdeiros, né, estão preocupados em ficar com os móveis velhos, com a casa velha, mas os animais é o primeiro que tem que sair de lá. E como se ele não tivesse responsabilidade de nada. O amor que aquela pessoa dedicou a vida dela para aqueles animais é jogado no lixo. E assim, tempo recorde, você tem que tirar aqueles animais. E isso está acontecendo muito. Então, as pessoas têm que ter consciência que não é adotar 10, não é adotar 20. Né? Adotar aquilo que ela pode cuidar. Sim. E que se ela for embora amanhã, alguém vai se responsabilizar. Exatamente. Né? Isso é uma outra coisa que tem chamado muito a minha atenção. Eu não adoto mais nenhum para mim, porque eu já estou com 68 anos. Uhum. Eu tenho que ter a consciência Sim. de que eu não vou deixar essa herança que às vezes não é desejada. Quando a pessoa está já com alguma idade, já tem que também começar a pensar, a frear esse seu impulso, né? A quantidade de animais. Exatamente. E eu queria que você dissesse como é que as pessoas fazem para encontrar você, Magali. Bom, eu vou deixar o meu WhatsApp e as pessoas entram em contato. A gente está pensando em criar um Instagram agora, mas assim, as pessoas me procuram mais para que eu doem o cachorro dela, para que eu vá ver o que o vizinho está fazendo com o cachorro, porque ele não quer a responsabilidade, né? O vizinho está maltratando, mas você vem aqui, faz a denúncia, faz tudo. Uhum.
né? Ou então, eu não quero mais o meu cachorro, você doa, como se fosse a coisa mais simples. Então, às vezes, eu não fico tanto, eu não gosto de ficar em evidência, porque aparece mais para mim cuidar do que solução para aqueles que eu já tenho. E que as pessoas também não tenham medo de denunciar. Se você vê uma maldade, você tem que realmente denunciar, chamar a polícia e procurar realmente encontrar uma solução, tirar aquele cachorro, aquele animal daquela situação de perigo, não é verdade? Eu posso orientar, mas eu não posso assumir tudo. Certo. Então, eu estou aqui, olha, para orientar quem quer que seja, sabe? Por maus tratos, como resgatar um animal, como conseguir fazer uma vaquinha, como fazer uma rifa. Qualquer um pode fazer isso, gente. Se eu faço, qualquer um pode fazer, sabe? Então, o que eu queria era orientar essas pessoas para que elas fizessem, para que fôssemos mais pessoas a salvar, fossem mais pessoas preocupadas com castração de animais, porque quanto menos cachorros nascerem, sim, nós vamos poder se dedicar aos que estão aí. Exatamente, né? E isso é muito importante. Não me procurar para fazer o serviço para ela, e sim para que eu possa orientá-la, né? Ou então para poder divulgar o nosso trabalho, para poder divulgar as adoções, gente. Seria maravilhoso. Hoje você tem, com relação às clínicas veterinárias, só essa clínica... a clínica Tantas Patas. Tantas Patas, a que me acolheu desde o início. Né? Eles que fazem o trabalho, a maioria das vezes você leva até lá. Eu mando para lá, já direto, né? Às vezes eu não consigo nem buscar, mas eu já mando para lá. E lá eles chegam, eles vão fazer um ultrassom, eles vão fazer um raio-x, não ficam esperando, que nem outro dia um cachorro morreu aqui no Maracanã. Ele foi atropelado no domingo, a pessoa não socorreu, ele saiu correndo, sangrando, e não foram atrás, ele apareceu na terça-feira. Aí levaram até uma clínica veterinária, chegou lá, precisa de um ultrassom. Daí a pessoa foi se mobilizar para conseguir o dinheiro do ultrassom, do raio-x. Fez o raio-x, não quebrou nada, e o cachorro ruim. Precisa agora de um ultrassom. Aí até que ele foi conseguir o dinheiro, o cachorro ficou ruim. Quando pegou para trazer até o Tantas Patas, ele já chegou aí morto, porque ele estava com a bexiga perfurada. Meu Deus. Daí estavam esperando fez o ultrassom, estava esperando para achar um cirurgião mais barato. É isso que não dá. A gente teria que ter um fundo reservado para esses casos de emergência. Não dá para esperar. Já pelo tanto de animais que tem aqui na cidade, já era para se pensar em ter um hospital veterinário público. Né? Segundo o Bruno Ganei, já foi oferecido que se existe verba para isso do estadual para fazer, mas a prefeitura de Atibaia não aceitou. Isso ele me mandou em 2023. Então, eu tenho aqui esse relato. Agora, como mudou a prefeitura, quem sabe né? O nosso novo prefeito tem essa sensibilidade e resolve também entrar nessa luta aí para que os animais, né, que ele tenha também essa visão, né, que ele tenha essa visão e essa sensibilidade também de entender que um hospital público veterinário se faz urgente e necessário também por aqui. Porque é muito caro. Depois da pandemia, os anestésicos ficaram muito caros, todos os insumos ficaram muito caros. Então, cada dia, você não leva um cachorro no veterinário para que não fique quase R$2.000. Por mais simples que seja. Porque já entra um hemograma, um ultrassom, um raio-x, pronto, já. Só os cachorros são abandonados ou os gatos também? Nossa, gatos tudo. Gente, saruê. Eu já tive, olha... Saruê é quase que um gambazinho, um gambazinho. Aqui, as pessoas ignoram. Eu já gastei muito dinheiro levando para o zoológico de Guarulhos. Que lá existe um centro que acolhe. E é comum a gente ver saruê por aqui, principalmente nesses loteamentos novos que são desmatados sem nenhum critério, fiscalização. Nada, sem uma fiscalização, sem nada. Então, quando há esse desmatamento, aparece muito saruê.
Ou são cachorros que pegam, são atropelados e os filhotes ficam. Então, na hora, eles têm que ir para um lugar aquecido, porque eles vão necrosando pelo frio. Ah. Eu não sabia. E alimentado de 2 em 2 horas. E olha, eles são predadores dos escorpiões, né? Eles têm um papel fundamental na natureza, Você né? vê, é tão necessário e as pessoas os ignoram. Eu não entendo isso. Nossa. Então, você entra para salvar cachorro e gato, daí você descobre que tem cavalo, que tem... E as aves também? Aqui também temos problemas com aves? Olha, fim de ano, Sei. quando tem fogos, muitas aves morrem, principalmente nesses locais de chácara, sabe, que soltam fogos discriminadamente, com o barulho elas morrem. Olha. Ou então ficam feridas. Só pelo barulho? Pelo barulho. E ainda continua esses fogos. Já existe uma lei que... Mas não existe uma lei que proíba a fabricação e a venda. Ainda tem muita coisa para se corrigir, né? Magali, eu vou pedir a você que deixe realmente o seu contato para que as pessoas entrem em contato com a Magali. Eu tenho certeza que a gente tocou o coração de muita gente, né? Tomara. E que a gente realmente possa começar a fazer um trabalho. Eu sei que é um trabalho complicado, o seu trabalho é um trabalho abençoado, mas é um trabalho de é uma formiga. corrente. E aí que a gente pede aí que as pessoas que tenham essa sensibilidade, que sejam tocadas, que procurem você e que faça engrossar esse grupo aí, para que mais gente possa fazer parte desse trabalho, ajudando, resgatando e adotando. Porque se você um dia tiver a chance de ter um cachorro resgatado da rua, pode ter certeza, você ganhou o maior presente de Deus. Porque ele sabe que você, para ele, é a pessoa mais especial do mundo. Você não vai ter ninguém que te ame mais do que esse bichinho. Tenha certeza disso. Magali, eu quero te agradecer muito. Eu que agradeço essa oportunidade. A sua presença aqui. E vamos torcer para que a gente comece a fazer as coisas mudarem, né? E vamos torcer para que os nossos bichinhos tenham uma vida, um futuro aí de felicidade. Muito obrigada. Obrigada. Eu que te agradeço de todo o coração. Eu e eles. E a gente se vê. Tá bom.